Seja bem-vinda ao quinto episódio da série Repouso Hormonal e Menopausa. Hoje eu vou tirar as principais dúvidas que você pode ter sobre a menopausa. Nesse vídeo eu vou responder as principais perguntas que as mulheres têm quando chegam na menopausa. Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. E hoje eu vou tirar as principais dúvidas que você pode ter sobre a menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é o momento da vida de uma mulher quando ela para de menstruar. Falamos que uma mulher está na menopausa quando ela fica 12 meses sem menstruar. Nessa fase, os seus ovários param de liberar óvulos e param de produzir os hormônios, o estrogênio e a progesterona. A menopausa geralmente acontece entre os 45 e 55 anos de idade. A idade média é de 51 anos de idade. Como saber se eu estou entrando na menopausa? A maioria das mulheres começa a se perguntar sobre a menopausa quando sua menstruação começa a mudar. Se você está passando pela menopausa, você pode ter uma menstruação mais ou menos frequente do que o normal. Por exemplo, a cada 5 a 6 semanas, em vez de menstruar a cada 4 semanas. Você pode também ter sangramento que dura menos dias do que antes. Pode também pular uma ou mais menstruações. E por fim, pode apresentar sintomas da menopausa, como por exemplo onda de calor ou depressão. Se o seu útero foi removido, mas você ainda tem os ovários, você pode ter muita dificuldade de saber quando está na menopausa. Ainda assim, as mulheres que não têm útero podem ter sim sintomas da menopausa. Se seus ovários foram removidos antes da idade normal da menopausa, você pode ter o que a gente chama de menopausa cirúrgica. Isso significa que você já passou pela menopausa um pouco mais cedo do que a idade fisiológica. Quais são os sintomas da menopausa? Algumas mulheres passam pela menopausa sem sintomas, mas a maioria tem um ou mais sintomas, e os principais são fogachos, suores noturnas, problemas de sono, ressecamento vaginal, depressão e dificuldade de concentração. Os fogachos parecem uma onda de calor que começa no peito e no rosto e depois se espalha no corpo. As ondas de calor geralmente acontecem antes de você parar de menstruar. Quando ocorrem ondas de calor enquanto você está dormindo à noite, são chamadas de suores noturnos. Eles podem dificultar muito uma boa noite de sono. Durante a transição para a menopausa, algumas mulheres têm dificuldade em poder dormir ou manter o sono. Isso acontece mesmo nas mulheres que não têm os suores noturnos. A menopausa pode fazer com que a vagina e os tecidos próximos à vagina fiquem ressecados e atrofiados. Isso geralmente começa alguns anos após a menopausa. Pode ser desconfortável ou deixar o sexo muito doloroso. Durante a transição para a menopausa, muitas mulheres começam a apresentar sintomas de depressão ou ansiedade. Isso é muito mais comum em mulheres que já tiveram depressão antes. A dificuldade de concentração ou de poder lembrar as coisas pode ser causado pela falta de sono, que geralmente acontece na menopausa, ou pela falta de estrogênio. Alguns ginecologistas suspeitam que o estrogênio é importante para o bom funcionamento do cérebro. Devo consultar um ginecologista? Se as suas menstruações começam a mudar e você tiver 45 anos ou mais, provavelmente você não vai precisar de uma consulta por conta disso. Mas você deve consultar um médico ginecologista se você tiver uns sintomas que realmente estão te incomodando. Por exemplo, você deve consultar um ginecologista se você não estiver conseguindo dormir por conta dos suores noturnos, se for difícil trabalhar por conta das ondas de calor ou se você estiver se sentindo muito triste e parece que você não gosta mais das coisas. Você também deve consultar o médico se menstruar com uma frequência muito aumentada, muito mais do que 3 vezes por semana, ter um sangramento muito aumentado ou, se você já teve, 12 meses sem menstruar e aí depois você começou a sangrar novamente. Existe um exame de sangue para poder diagnosticar a menopausa? Existe um exame chamado de FSH, que pode apontar para a menopausa, mas os médicos geralmente usam esse exame apenas em alguns casos muito específicos, como em mulheres muito novas que entraram na menopausa ou outras situações muito especiais. Ainda posso engravidar na menopausa
Enquanto você ainda estiver menstruando, mesmo que elas não aconteçam com muita frequência, você pode sim engravidar. Se você tem relação sexual e não quer engravidar, use algum anticoncepcional. Se você não menstruou por um ano inteiro, provavelmente é seguro dizer que você está na menopausa e não pode mais engravidar. Como são tratados os sintomas da menopausa? Existem tratamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa. O hormônio estrogênio é o tratamento mais eficaz para os sintomas da menopausa. A maioria das mulheres precisa tomar estrogênio com outro hormônio chamado progesterona. Mulheres que fizeram esterectomia, que é aquela cirurgia para a remoção do útero, podem tomar o estrogênio sozinhos sem a progesterona. Os ginecologistas acham que esses hormônios são eficazes e seguros para a maioria das mulheres na faixa dos 40 e 50 anos com sintomas da menopausa. Se você quiser tomar algum hormônio, pergunte ao seu ginecologista se é uma boa opção para você. Você não deve tomar hormônio se você teve câncer de mama, um ataque cardíaco, um AVC ou trombose. Existem alguns tipos de antidepressivos que podem aliviar os sintomas e a depressão. Os tratamentos para o ressecamento vaginal vão incluir estrogênios vaginais, que é uma boa opção para a mulher que apresenta ressecamento vaginal sem outros sintomas na menopausa. O estrogênio vaginal é qualquer forma de estrogênio que é colocado diretamente na região da vagina. Ele pode ser em forma de creme ou até em comprimido. O estrogênio vem em pequenas doses que não aumentam muito os níveis de estrogênio em outras partes do corpo. Alguns ginecologistas não estão acostumados a prescrever tratamento hormonal para mulher que estão passando pela menopausa. Se você acha que não está recebendo a ajuda do que precisa, pode optar por conversar com um médico diferente, especialista no tratamento da menopausa. O que eu posso fazer para poder evitar a osteoporose? Você pode tomar suplementos de cálcio e vitamina D. Você também pode ser ativa, pois o exercício ajuda a manter os ossos fortes e perguntar ao seu médico quando você deve fazer o exame de densitometria óssea para poder avaliar se você tem osteoporose. Eu espero que eu tenha ajudado você a esclarecer as principais dúvidas que você pode ter sobre a menopausa. Para poder receber as notificações sobre os próximos vídeos da série Menopausa e Reposição Hormonal, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Isso é muito importante para poder ajudar o canal a crescer e para que esse vídeo chegue para mais mulheres que estão na menopausa. Lembre-se que esse vídeo não substitui uma boa consulta ginecológica. Caso seja necessário, agende o ginecologista. Tchau!